Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o 8º ano do Colégio Ateneu. Nós vamos fazer a correção da tarefa de casa do módulo 7, tá? Aquele módulo que a gente terminou agorinha, tudo bem? Então vamos lá? Bom, a gente tem um teste aqui. O teste 1 que está perguntando sobre a França, né? A França vivia na década de 1780, uma organização que ficou conhecida como Antigo Regime. Qual é a característica dessa organização política? A resposta correta é a C, monarquia absolutista em uma sociedade dividida em estamentos. Tudo bem? Essa é a correta. Teste 2. A gravura O Despertar do Terceiro Estado foi produzida na França do século XVIII. Observe essa gravura aqui, tá bom? Aí a pergunta é a seguinte: a compreensão de uma imagem deve considerar, entre outros fatores, o contexto histórico que ela representa. Escolha a alternativa que melhor corresponda ao momento histórico representado nessa gravura. A resposta correta é a A, tá? Todos os privilégios dos indivíduos e das ordens, das províncias e das cidades foram abolidos. Para encerrar esta grandiosa renúncia, às 2 da madrugada, Luís XVI foi proclamado restaurador da liberdade francesa. Então, a resposta correta era a A, tudo bem? Aí a gente vai fazer agora a correção da tarefa de casa, que começa... 3, desculpa, gente. A gente vai fazer a correção da 3. Durante o processo evolucionário, a França viveu anos de acirrada disputa política que se desdobrou em fases distintas de governo. Sobre uma dessas fases, escreveu o historiador Edward Burns. Tem um textinho do Burns e vocês tinham que dizer se esse fragmento corresponde a qual governo da França pré-revolucionária. E aí pré-revolucionária e revolucionária. Qual governo que era referente a esse texto é o C, governo jacobino. Tudo bem? Governo jacobino. 4. A 4 tem artigos aqui, ó, do Código Civil Napoleônico falando sobre o bloqueio continental também. Vocês vão ler o texto, né, do Código Civil e responder. Esses artigos do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de... A alternativa correta é a D, desabilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Certo? Então a D é a alternativa correta. Aí a gente vai para a tarefa agora. A tarefa 1 tem 2 imagens, tá? De autoria desconhecida que foram feitas em 1789. Elas apresentam referências que nos ajudam a refletir sobre a sociedade francesa antes da Revolução. Então a gente tinha que observar bem essas 2 imagens aqui, tá bom? E responder na A. Copie o quadro no seu caderno e preencha. Qual é o local dessa imagem, da imagem 1 e da imagem 2? Então, a gente pode falar que a imagem 1, ela tá numa paisagem rural, com plantações, não é isso? Uma imagem rural com plantações, com instrumentos de trabalho agrícola, um fundo pastoril, provavelmente o campo, né? E a imagem 2 também, paisagem rural, com plantações, trabalho agrícola, certo? Nas 2 imagens. E os personagens que estão presentes nas 2 imagens também. Então, na imagem 1, a gente tem o clero, que é o membro do primeiro estado. Cadê o clero? É esse carinha de azul aqui, ó. Bom? A gente tem o nobre, membro do segundo estado, que é esse de vermelho aqui. E o camponês, membro do terceiro estado, que é o que tá no chão, coitado, carregando os 2. Bem? Aí, na imagem 2, a gente também tem o clero, no primeiro estado, que também está de azul. Não, nesse caso aqui ele não está de azul, não, ele está de marrom. Esse que está de marrom. O nobre, que representa o segundo estado, que está de azul. E o camponês, o membro do terceiro estado, que está aqui de vermelho, carregando a pedra. Certo? E agora, para a gente descrever a cena, essa cena, o que está acontecendo nas 2 cenas. Na cena 1, se vocês observarem, a gente tem em primeiro plano um homem deitado no chão
e sobre ele uma grande pedra. Nessa grande pedra, a gente pode identificar as palavras na pedra, é que não dá para vocês verem, tá, em francês, mas são palavras que têm a ver com imposto, tá, com renda, trabalho e etc. Na imagem 2, que é essa daqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Essa imagem 2, a gente descreve a cena aqui em primeiro plano. Nós temos 3 homens juntos que carregam juntos essa grande pedra aqui. Essas pedras representam os impostos, tá, da França. E aqui, no primeiro momento antes da Revolução, quem carregava esses impostos era o terceiro estado, carregava junto com ele o primeiro e o segundo que não pagavam impostos. Na segunda imagem, que provavelmente é uma imagem revolucionária, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro estado levando juntos a pedra, que aí não fica pesado para ninguém. Isso é o desejo de revolução, isso daqui é antes da revolução, certo? Na B, você tem que elaborar um título para cada uma das imagens. Aí pode ser qualquer título que vocês tenham em mente. Eu acredito que um título legal seria para a primeira imagem, o primeiro estado sendo esmagado pelos grupos. A primeira imagem, o primeiro estado sendo explorado pelos outros estados, pode ser. Na segunda imagem, a gente pode colocar alguma coisa assim, o tempo das mudanças, que todos carreguem juntos o fardo da sociedade. Ia ficar legal. Mas aí eu sei que cada um vai ter sua forma de explicar, né, as imagens, de dar o título que quiser. Fica a cargo de vocês. Aí a gente vai para a próxima questão. A C. Crie uma hipótese para explicar a ausência de autoria das imagens. Por que que não tem autor? Por que que não tem nome? Porque essas imagens provavelmente foram feitas durante o absolutismo, e vocês sabem que durante o absolutismo não tinha liberdade de expressão. As pessoas não podiam ter liberdade de expressão, poderiam ser mortas. Então, acredito que seja por isso, certo? D. Na sua opinião, qual é a mensagem que o autor representou nas imagens? Eu acho que eu já passei minha opinião para vocês, né? O autor, ele quer mostrar como era a sociedade antes da Revolução, né? Como que o terceiro estado era explorado e qual era o desejo de mudança que eles queriam, que ninguém fosse explorado, que todo mundo fosse igual, certo? Agora a gente vai para a 2. Observe os gráficos na página 123. Esses gráficos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esses gráficos aqui, certo? Então, é pra gente observar esses gráficos e responder. Realize propostas em seu caderno. Elabore um gráfico de barras do orçamento do Estado francês, comparando despesas e receitas. Considere que por volta de 1788, a receita estimada era de 500 milhões de livres, de pessoas da moeda na França, e despesas em torno de 630 milhões de livres tournois. Então, eles tinham despesas, é para você elaborar um gráfico de despesas na A. Bom, eu não elaborei aqui para vocês, né? Tenho uma ideia do que seria o gráfico aqui na apostila, mas eu posso olhar o de vocês quando a gente estiver na aula online, que eu acho mais prático, tá bom? Mas eu vou deixar aqui com vocês uma ideia do gráfico, só para vocês terem um pouco de noção de como fazer, tá bom? Observe o gráfico que você fez no item anterior, o que pode ser concluído ao analisar as informações apresentadas. Eu acho essa pergunta importante, mesmo que eu não tenha visto o gráfico de vocês, porque dá para identificar já de cara que o Estado francês estava deficitário. Quem fez o gráfico percebeu que gastava o Estado francês 20% a mais do que eles arrecadavam. Então, tinha dinheiro faltando, né? Gastavam mais do que entrava dinheiro. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Descreva como foram gastas as receitas do Estado francês. No que foi gasto esse dinheiro? Bom,
o Estado gastava 50% do que arrecadava com pagamento de dívidas, tinha muitas dívidas o Estado francês, esse era o maior problema, tá? O restante era distribuído para despesas militares, diplomáticas e civis. Então, eles gastavam com dívidas, despesas militares, diplomáticas e despesas civis, certo? Normalmente para manter a corte, gastava com festas, para manter a corte vivendo no luxo, enquanto a população pagava esses impostos e se endividava. Difícil, né? Próxima pergunta. Relacione os gastos e a arrecadação do Estado francês ao movimento revolucionário que tomou as ruas e culminou na tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Então, é para a gente relacionar o que esses gastos do Estado tinham a ver com a queda da Bastilha, né, que vai dar origem à Revolução. Então, vocês podem responder que o descontentamento com a gestão do dinheiro francês agravou a situação de crise, certo? Por parte do Estado. O Estado agravou a crise econômica gastando dinheiro do Estado. Havia má colheita, fome, desemprego, miséria e sobrecarga dos impostos colocados para serem pagos pelo terceiro Estado. E isso fez com que a população se revoltasse e desse origem à queda da Bastilha, fizessem a queda da Bastilha, ou seja, se revoltassem contra o Estado. Bem, gente, lembrando que é correção. Não dá para corrigir devagarzinho com vocês, falando pausadamente, né? Mesmo se eu tivesse uma lousa que não ia funcionar, as respostas de história são grandes. Então, pausem, vão escrevendo o que vocês estão entendendo, né? Não precisa ser exatamente com as minhas palavras, pode ser com as palavras de vocês, porque na prova não vai ser com as palavras de vocês. Então, fiquem tranquilos. Desde que esteja nesse sentido das respostas que eu estou dando para vocês, tá tudo certo, bom? Vamos lá, próxima pergunta. Considere as ações do primeiro, do segundo Estado e do terceiro após a tomada da Bastilha e responda novamente as questões. Quem quer manter a ordem e quem quer criar a desordem? Depois da tomada da Bastilha, depois da Revolução, como que ficou a divisão dos povos, né, do terceiro Estado? Então, os eventos após a tomada da Bastilha tinham de um lado o rei, o primeiro e o segundo estados, tentando manter a ordem, ou seja, manter seus privilégios, e do outro lado estava o terceiro estado, que precisava causar desordem para estabelecer um novo regime. Então, o primeiro, o segundo estado e o rei queriam manter a ordem, e o terceiro estado queria desordem, queria mudar as coisas, e para isso precisava dessa desordem, certo? A gente vai para a 3 agora. A 3 tem um textinho, é um textinho de um historiador, né? E ele está dizendo assim: durante uma década de 1789 até 1799, a França atravessou diferentes fases revolucionárias. Nesses 10 anos de processo revolucionário, não faltaram experiências bem-sucedidas, fracassos, conflitos internos e reações de nações absolutistas que temiam que os ideais revolucionários pudessem repercutir em seus territórios, é aquilo que eu falei no vídeo para vocês. As elites e as burguesias e principalmente a nobreza de outros países tinham medo das ações revolucionárias da França, se espalhar, chegar até seu país. Imagina o rei da Prússia sendo morto, sendo destituído do seu cargo. Então, historiadores cientes dos impactos provocados pelo movimento desencadeado no 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha, definiram essa data como um marco inicial de uma nova era, a Idade Contemporânea. Considerando que você estudou nesse módulo, responda as questões. Aponte um sucesso e um fracasso dessa década revolucionária na França. Então, o que a gente pode apontar de coisa positiva e de coisa negativa? Eu acho que um sucesso foram as ideias desenvolvidas e colocadas, pelo menos em prática na Constituição, de liberdade. Liberdade individual, igualdade jurídica, né? Fim dos privilégios
para o primeiro e o segundo estado, acabar com essa ideia de estados, né, que um estado não pode tem privilégios, tem mais direitos do que o outro. Isso eu acho que foi uma coisa positiva, né? Acabar com os privilégios acho que é o principal. E negativo, eu acho que a gente pode comentar a revolução violenta, né? Porque querendo ou não, teve muita violência por parte dos girondinos e dos jacobinos, tá? E também a gente pode citar que a sociedade ficou dividida. Eu acho que a divisão da sociedade francesa depois da Revolução é uma parte negativa. Eles queriam tanto acabar com essas ideias de castas, né, de sociedade dividida em classes sociais, que eles se dividiram em dois grupos políticos, os girondinos e os jacobinos, né? Então não devia, eles deveriam ter tentado criar um consenso político, chegar em ações que melhorassem a vida da maioria, né? Não só de um grupo. Acho que é isso. Né? Pelo menos pra mim. Essa é a opinião também, tá, gente? Cada um vai dar a sua. 3B. Reflita sobre os motivos que teriam feito dessa década um período de maior conflito entre os revolucionários. Por que foi uma década revolucionária, né? A década entre a Revolução e Napoleão assumir o poder. Então, principalmente foi uma década de conflitos por conta das divergências de projetos e interesses envolvidos no jogo político. Cada um dos grupos se apropriava do governo, controlava o governo e fazia prevalecer apenas os seus interesses. Então, toda vez que os girondinos chegavam no poder, eles só faziam leis, eles só criavam projetos que beneficiassem apenas a eles. E a mesma coisa os jacobinos. Então, acho que por isso que teve tantos conflitos. Eles colocavam o interesse do seu grupo acima do interesse coletivo da sociedade. C. O temor de que a Revolução Francesa se espalhasse para além de suas fronteiras justificou a reação contra-revolucionária dos estados? Então, o temor da Revolução Francesa justificava os outros países a temerem Napoleão, a quererem invadir a França? Então, eu acho que vocês podem colocar o seguinte nessa daqui, na C, tá? Na 3C. O movimento revolucionário foi fortemente marcado pelo protagonismo da camada popular e pelos ideais burgueses. Esse cenário chocava-se com o contexto absolutista das nações europeias e também com a monarquia constitucional da Inglaterra. Outros estados estavam descontentes pelo medo de seus povos se inspirarem na França. Então, qual era a ideia? As monarquias de outros países tinham medo de seu povo se inspirar na Revolução Francesa e fazer uma revolução também. Então, os monarcas tinham medo, né? D. Na sua opinião, a escolha do dia 14 de julho de 1789 como marco inicial da Idade Contemporânea é acertada e por quê? Bom, aí seria a opinião de vocês, né? Mas eu vou dar a minha para vocês terem uma ideia. Que acredito eu que sim, a Idade Contemporânea muda, esse momento da história, a queda da Bastilha mudou o pensamento de toda uma sociedade, de toda uma geração, mudou a forma de fazer política no mundo, mudou os grupos sociais que vão estar no poder, mudou as condições sociais das mulheres. Então, sim, foi um momento de mudanças. Então, realmente esse evento tinha que mudar o nome, a nomenclatura do tempo que viria após a Revolução Francesa. Então, não dava para continuar a Idade Moderna depois da queda da Bastilha, porque as coisas mudaram muito, né? Só acho que já deveria ter sido mudado de novo a nomenclatura do nosso tempo. Acho que Idade Contemporânea para o ano de 2020 já não cabe mais. Eu acho que Idade Contemporânea não cabe nem mais para o ano de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que por todo o século XIX, Idade Contemporânea é um nome perfeito. Então, para 1789 até o final do século XIX, lá, 1900, eu acho que é um nome muito bom. E a gente já tem que pensar em outro nome para o nosso tempo, certo? 4, a gente tem duas imagens.
né? Essas duas imagens aqui. Uma imagem de Napoleão cruzando os Alpes e a outra imagem é Napoleão embalado pelo diabo num cartão alemão. Lembrando que a Alemanha, a Prússia e a Áustria são os antigos impérios germânicos que vão dar origem à Alemanha. Então os alemães, eles não tinham nem um pouquinho de apreço pelos franceses, nem um pouquinho. Qual das imagens mostra Napoleão Bonaparte de forma heróica? E que elementos da obra confirmam essa percepção? A imagem 1, com certeza, né? Porque ele está em cima de um cavalo, apontando para o céu. Ele está com vestes bonitas, né? Ele está com vestes muito bem feitas, exuberantes, na verdade, rica para demonstrar poder mesmo. E ele tem uma arma, que ele tem uma espada para mostrar como ele era um guerreiro, né? Ele era um líder do exército, um general. Ele tá altivo, numa postura altiva, eu acho que essa imagem mostra ele como herói. E aí a B, questão B, qual das imagens mostra Napoleão Bonaparte de forma anti-heróica? Que elementos da obra confirmam isso? Bom, a imagem 2, porque ele tá embalado pelo diabo, né? Então, se a gente for pensar, parece que ele tá feliz, com o diabo carregando ele. Tem um rostinho de feliz, o bebê. Parece um bebê, né? Mas não é um bebê. É que ele tá enrolado parecendo um bebê. Mas ele tá com um rostinho feliz. E eu acho que essa associação com o diabo era uma associação negativa, né? Queriam mostrar ele como uma pessoa ruim, etc. E agora C. Napoleão foi um homem de seu tempo. Sua ascensão ao governo francês foi recebida por uma maioria como a chegada de quem poderia garantir as conquistas da Revolução. Sua trajetória, marcada pelo personalismo, não teve as glórias que são conferidas aos heróis, nem provocou aversões comumente dirigidas aos vilões. Considere o que você estudou nesse módulo sobre Napoleão e elabore um texto que reflita sobre o significado desse personagem histórico para seu tempo e para nós nos tempos de hoje. Então, o cara era personalista, ele foi visto como um herói, para alguns ele foi visto de uma forma muito ruim, para as mulheres ele teve as leis que ele criou, o comportamento que ele teve foi muito negativo para a história das mulheres e da luta pela liberdade, mas ele garantiu uma reforma agrária, ele conseguiu fazer com que muitos países acabassem com as monarquias absolutistas. Então, o Napoleão ele é uma figura muito importante da história e é uma figura contraditória, né? Ele foi bom e foi ruim, dependendo do grupo que avalia. Mas, sem dúvida, é uma figura imponente da nossa história, que tem que ser lembrada, e ainda hoje é visto como um cara que lutou contra os privilégios. A gente sabe que não é bem assim, mas ele ainda representa a luta contra os privilégios. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, feito a correção. Quem ficou com dúvidas, volta o vídeo, assista o vídeo de novo, faz a correção, porque esse módulo vai estar na prova. Tá bom? Beijinhos a todos, fiquem bem, tchau, tchau!